Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Mas eu, do alto dos meus 60 anos e com uma taça de cristal na mão, prefiro dizer que a vingança deve ser servida gelada, com um sorriso impecável e de preferência usando um vestido de seda que custa mais do que o carro do homem que você está prestes a destruir. Meu nome é Helena Albuquerque. Se você jogar meu sobrenome no Google, vai encontrar duas coisas: a notícia da venda da empresa de tecnologia do meu falecido marido, Daniel, por uma quantia obscena, e a nota de falecimento dele, 3 anos atrás. O que o Google não te conta é o peso que o dinheiro tem quando você se torna a única guardiã de uma fortuna de 200 milhões de reais. O dinheiro atrai todo tipo de gente: consultores de investimento, primos distantes que aparecem no Facebook e, claro, os predadores emocionais. Eu passei a vida protegendo o patrimônio que o Daniel construiu com tanto suor, mas a minha maior fraqueza sempre teve nome e sobrenome: Sofia, minha filha única. Sofia tem 26 anos, um MBA e a doçura de quem nunca precisou desconfiar se a conta de luz seria paga no fim do mês. Ela é brilhante nos negócios, mas tem um coração mole, uma ingenuidade romântica que me tira o sono. E foi exatamente essa brecha que Bruno Queiroz encontrou. Você já conheceu alguém que parece ter saído de um roteiro de comédia romântica? Aquele tipo bom demais para ser verdade? Me conta aqui nos comentários se você já teve esse arrepio na espinha ao conhecer alguém perfeito. Porque foi exatamente isso que eu senti quando Sofia o trouxe para jantar na nossa casa nos Jardins pela primeira vez. Bruno era impecável. Cabelo cortado na régua, um terno que não era caro, mas estava perfeitamente ajustado, e um sorriso que parecia ter sido treinado na frente do espelho por horas. Ele olhava para minha filha como se ela fosse a única fonte de água no deserto do Saara. Dona Helena, a senhora tem uma casa linda, ele disse, aceitando apenas água, recusando o vinho de safra especial que eu ofereci. Mas o maior tesouro aqui é a educação da Sofia. Quem fala assim hoje em dia? Eu sorri, agradeci, mas por dentro, meu radar de conversa fiada apitou baixinho. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Nos meses seguintes, Bruno se infiltrou na nossa vida como uma trepadeira em um muro antigo. Ele era um namorado dedicado. Buscava a Sofia no trabalho em dias de chuva torrencial em São Paulo, trazia flores que não eram extravagantes para não parecer interesseiro e ouvia minhas histórias sobre o Daniel com uma paciência de monge. Ele nunca, em momento algum, perguntou sobre dinheiro. Pelo contrário, quando saíamos para jantar, ele fazia questão de pegar conta, mesmo eu sabendo que o salário dele como consultor autônomo de logística mal pagaria o couvert daquele restaurante. Claro! Sofia, comovida com o esforço dele e sabendo da disparidade financeira, discretamente pagava a conta antes de chegarmos à mesa, ou transferia o valor para ele via Pix depois. Eu via a dinâmica. Ele jogava com o orgulho ferido, o homem trabalhador que não queria ser sustentado, e Sofia, querendo proteger a dignidade dele, acabava pagando tudo voluntariamente. Era brilhante, de um jeito perverso. Ele não precisava pedir. Ele manipulava a situação para que ela oferecesse. 3 meses. Foi o tempo que levou para o pedido de casamento. Foi num domingo de sol, no jardim da nossa casa. Ele organizou tudo com as amigas dela. Havia um quarteto de cordas tocando MPB suave, pétalas de rosas brancas espalhadas na grama. Ele se ajoelhou, com lágrimas nos olhos. Lágrimas! E tirou uma caixinha do bolso. O anel era de bom gosto. Não era uma daquelas pedras vulgares que gritam "Novo rico", mas um solitário, clássico, elegante. Eu assisti da varanda, com um copo de chá gelado na mão enquanto minha filha chorava de alegria e dizia sim. Todos aplaudiram. Eu aplaudi. Mas, enquanto minhas mãos batiam uma na outra, meu estômago dava um nó.
Você acredita em intuição de mãe? Aquela voz chata que sussurra no seu ouvido às 3 da manhã? Porque naquela noite, enquanto a casa dormia e Sofia sonhava com véus e grinaldas, eu estava acordada, andando pelos corredores, encarando os retratos do meu marido. Havia algo errado. Não era nada concreto. Bruno era educado, carinhoso, prestativo. Mas a pressa? Por que a pressa? 3 meses de namoro e já queriam marcar o casamento para dali a 4 meses? Mãe, é amor. Quando a gente sabe, Sofia me disse, com os olhos brilhando quando questionei a data. E o Bruno quer aproveitar que a avó dele ainda está lúcida para ver o casamento? A cartada da avó doente. Clássico. Eu não podia argumentar contra uma avó moribunda sem parecer uma bruxa insensível. Comecei a notar os detalhes financeiros. A festa seria paga por mim, claro. Eu insistia, tradição e eu tenho condições. Mas Bruno, com toda a sua humildade, começou a sugerir fornecedores específicos. Um buffet de um amigo de confiança, uma importadora de bebidas que fazia preços ótimos. Eram gastos pequenos no grande esquema das coisas. 70, 80 mil reais aqui e ali. Para quem tem a nossa conta bancária, a troco. Mas o padrão me incomodava. Ele estava confortável demais gastando meu dinheiro através da Sofia. E então veio a questão da casa de praia. Temos uma propriedade em Ilhabela, um refúgio que o Daniel construiu. É uma mansão debruçada sobre o mar, avaliada em cerca de 15 milhões de reais. É o lugar favorito de Sofia no mundo. Uma noite, durante um jantar, Bruno comentou: "Quem não quer nada?" Amor, seria incrível se a gente pudesse passar a lua de mel lá na casa de Ilhabela, né? É tão mais íntimo do que viajar para fora. E a gente podia aproveitar para reformar aquele anexo dos fundos, transformar num escritório para eu tocar meus projetos. Eu vi o brilho nos olhos dele quando falou meus projetos. Ele já estava se mudando mentalmente, já estava medindo as cortinas e trocando as fechaduras. Ele não queria apenas a garota. Ele queria o império, e a casa de praia era a porta de entrada. Naquela noite, a insônia foi brutal. Eu revirei na cama, sentindo o lençol de algodão egípcio pesar como chumbo. Eu estava sendo paranoica. Será que eu era apenas uma viúva amarga que não conseguia ver a felicidade da filha? Ou será que eu estava vendo o que a paixão impedia Sofia de enxergar? Se você já teve que escolher entre a felicidade momentânea de quem você ama e a segurança do futuro dela, sabe como isso dói. Eu queria estar errada. Deus, como eu queria estar errada. Eu daria a metade da minha fortuna para descobrir que Bruno era apenas um rapaz apaixonado e meio deslumbrado. Mas eu não cheguei onde cheguei apostando na sorte. Eu aposto em fatos. Às 8 da manhã do dia seguinte, liguei para um número que eu tinha guardado há anos, uma recomendação de um antigo chefe de segurança da empresa do Daniel. Marcelo, aqui é Helena Albuquerque. Preciso de uma varredura completa. Nível forense. Quero saber até a cor da cueca que ele usou na primeira comunhão. Marquei o encontro numa padaria discreta na Vila Madalena, longe dos círculos sociais dos Jardins. Marcelo Chin é ex-polícia federal, um homem que já viu o pior da humanidade e não se impressiona com sobrenomes caros. Quando me sentei na mesa bamba de metal, com o cheiro de café coado e pão na chapa no ar, senti minhas mãos tremerem levemente. Eu estava prestes a invadir a privacidade do noivo da minha filha. Se Sofia descobrisse, ela nunca me perdoaria. Ela diria que eu estava tentando controlar a vida dela, que eu não confiava no julgamento dela. E ela estaria certa. Eu não confiava. O nome dele é Bruno Queiroz, eu disse, empurrando a foto do noivado sobre a mesa. Ele diz que é de Minas Gerais, consultor de logística, pais falecidos, filho único. Diz que me adora. Diz que ama minha filha. Marcelo pegou a foto, os olhos estreitos analisando o rosto sorridente de Bruno. Ele não disse nada por um longo minuto. Apenas tomou um gole do seu pingado. A senhora quer que eu encontre o quê, dona Helena? Uma amante? Dívidas de jogo? Respirei fundo, sentindo o ar frio da manhã entrar nos meus pulmões. Olhei para a rua movimentada lá fora,
As pessoas correndo para o trabalho, alheias ao drama que estava prestes a explodir na minha família. Eu quero que você encontre o motivo pelo qual eu não consigo dormir há 3 semanas, Marcelo. Eu quero saber quem é esse homem quando ninguém está olhando. Marcelo guardou a foto no bolso da jaqueta de couro surrada. O prazo é curto se o casamento é em 1 mês. Mas eu vou cavar. Se houver um esqueleto, eu trago o osso. Saí dali com a sensação de ter puxado o pino de uma granada. Eu só não sabia ainda se ela explodiria na mão do Bruno ou se destruiria a minha relação com a Sofia para sempre. Mal sabia eu que o que Marcelo encontraria faria minhas piores suspeitas parecerem um conto de fadas infantil. A semana seguinte, a minha conversa com Marcelo foi um teatro grotesco de normalidade forçada, onde eu precisava escolher o recheio dos bem-casados e discutir a tonalidade das toalhas de mesa, enquanto meu estômago parecia estar cheio de cacos de vidro e ácido. Eu sorria para o Bruno durante os jantares. Observava a maneira como ele cortava a carne com precisão cirúrgica e me perguntava quantas outras famílias ele já havia dissecado com aquela mesma calma, ensaiada e predadora. Você já teve que olhar nos olhos de alguém que você suspeita ser um monstro e perguntar se ele prefere vinho tinto ou branco, segurando a vontade de jogar a garrafa na parede? O telefone tocou numa terça-feira chuvosa, daquelas em que o trânsito de São Paulo para completamente e a cidade parece cinza e hostil, espelhando exatamente o estado da minha alma naquele momento. A voz de Marcelo do outro lado da linha não tinha leveza habitual, era densa e profissional, carregada com o peso de notícias que ele sabia que destruiriam a minha paz para sempre. Ele não quis adiantar nada por telefone, apenas me deu um endereço de um escritório antigo no Centro Velho, um daqueles prédios históricos com elevadores pantográficos e porteiros que viram coisas demais para se importarem com quem entra ou sai. Quando entrei na sala dele, o cheiro de papel velho e café forte impregnava o ar, e sobre a mesa de madeira maciça repousava uma pasta parda, grossa e intimidante, que continha a verdade que eu tanto buscava e tanto temia. Marcelo não fez rodeios, não me ofereceu água, nem tentou amaciar o golpe. Apenas empurrou o dossiê na minha direção com a expressão de um médico que precisa anunciar um diagnóstico terminal. Dona Helena, o homem que está noivo da sua filha não existe, ele disse, e aquelas palavras ficaram suspensas no ar poeirento da sala como uma sentença de morte, enquanto minhas mãos tremiam ao abrir a capa do arquivo. O homem que beijava minha filha e dormia sobre o meu teto não era Bruno Queiroz, consultor logístico de Minas Gerais, mas sim Bruno Martins, um estelionatário de carreira, com passagens pela polícia em 3 estados e um mandado de prisão em aberto por fraude e lavagem de dinheiro. O Bruno, que conhecíamos, era uma colagem de mentiras bem contadas, uma identidade roubada de uma criança falecida em 1998, um truque sujo e comum para obter documentos autênticos e criar um passado que nunca existiu. As fotos espalhadas na mesa mostravam ele com outros nomes, outros cortes de cabelo, sempre ao lado de pessoas que pareciam felizes e ignorantes do perigo, exatamente como a minha Sofia. Mas o choque real, aquele que fez minha bile subir e o gosto metálico do ódio inundar minha boca, não foi a ficha criminal extensa ou os golpes financeiros anteriores. Foi a certidão de casamento anexada na 3ª página, um documento oficial, carimbado e verídico, provando que o meu genro já era casado há 10 anos no papel e na vida real. A mulher na foto ao lado dele não era uma vítima chorosa, mas uma morena de olhos afiados e postura altiva, chamada Vanessa Martins, que Marcelo identificou não apenas como esposa, mas como sócia majoritária na empresa criminosa que era a vida deles. Eles operavam como uma dupla implacável, uma versão moderna e corporativa de Bonnie e Clyde, focada em depenar famílias ricas através de relacionamentos fraudulentos e esquemas de falsa importação de obras de arte. Vanessa era o cérebro que escolhia os alvos, pesquisava as vulnerabilidades financeiras e emocionais
e desenhava o roteiro que Bruno executava com o seu charme treinado e sua aparência de bom moço. Se isso soa doentio para você, imagine saber que o pedido de casamento no jardim, as lágrimas de emoção dele e até o anel que minha filha exibia com tanto orgulho foram planejados em uma mesa de cozinha por um casal de criminosos rindo da nossa ingenuidade. Marcelo continuou a narração do horror, explicando que a Martinez Art Acquisitions, a empresa de fachada deles, estava na mira da Polícia Federal e até de agências internacionais por vender falsificações e lavar dinheiro de origem duvidosa. Eles tinham um padrão rigoroso, nunca ficavam tempo demais, nunca roubavam mais do que a vítima podia perder sem ir à falência imediata, e, principalmente, nunca envolviam menores de idade ou políticos para evitar a fúria do sistema. Mas a ganância é um veneno lento, e no último golpe em Brasília, Bruno havia quebrado todas as regras sagradas da parceria deles, visando a família de um senador influente e desviando fundos que atraíram a atenção de gente muito perigosa. Foi nesse momento que a história mudou de um simples golpe para uma guerra interna, pois Marcelo descobriu que Bruno havia traído a sua própria esposa e cúmplice semanas antes de conhecer Sofia. Ele havia esvaziado as contas conjuntas que mantinham em paraísos fiscais, roubando cerca de $400 mil, o pé de meia da aposentadoria criminosa deles, e desaparecido, deixando Vanessa para lidar com as dívidas e a investigação federal sozinha. Ele estava usando a minha família não apenas para enriquecer, mas para se esconder, buscando na nossa respeitabilidade e na minha fortuna um novo escudo contra o passado que vinha correndo atrás dele. O plano dele não é apenas casar com a Sofia, Helena. Marcelo apontou para um cronograma desenhado à mão que ele havia interceptado no lixo digital de Bruno. Ele quer a casa de praia em Ilhabela porque precisa de um ativo de alto valor, fora do sistema bancário tradicional, que possa ser transferido ou hipotecado rapidamente antes de fugir para a Ásia. A casa de praia, o santuário do meu falecido marido, o lugar onde Sofia aprendeu a andar de bicicleta e onde espalhamos parte das cinzas do pai dela, era apenas uma linha numa planilha de Excel para esse sociopata. Ele planejava convencer Sofia a passar o imóvel para o nome dele ou criar uma situação de chantagem emocional tão forte na noite de núpcias que ela cederia qualquer coisa para manter o casamento de fachada. A brutalidade fria e calculista daquilo me fez sentir uma mistura de terror absoluto e uma fúria gelada, daquelas que te deixam calma porque você já decidiu que a morte seria uma punição leve demais. Você já sentiu essa clareza assassina? Esse momento em que o medo desaparece e tudo o que resta é o desejo de destruir quem ameaçou a sua cria? Me conta aqui, se você descobrisse que o noivo da sua filha planeja roubar a herança dela e fugir, você chamaria a polícia imediatamente ou faria algo muito pior? Eu olhei para Marcelo, que esperava minha ordem para levar tudo aquilo à delegacia e acabar com a farsa antes do jantar, mas algo dentro de mim gritou não, porque a justiça dos homens é lenta e falha, e Bruno merecia uma sentença personalizada. Se eu o prendesse agora, Sofia ficaria devastada, humilhada publicamente e, pior, talvez nem acreditasse na extensão da maldade dele, achando que era tudo um mal-entendido ou uma armação minha. Eu precisava que ela visse, com os próprios olhos, quem ele era de verdade. E, para isso, eu precisava que o casamento acontecesse, que o teatro fosse até o último ato, até o momento em que a máscara caísse por completo. Além disso, eu tinha uma carta na manga que a polícia não saberia usar com a devida crueldade. A mulher traída, a sócia roubada, a única pessoa no mundo que odiava Bruno, tanto quanto eu estava começando a odiar. Onde está a Vanessa agora? Perguntei, fechando a pasta com um estalo seco que ecoou na sala silenciosa, minha voz saindo firme, sem nenhum traço do tremor de antes. Marcelo ergueu uma sobrancelha surpreso com a minha pergunta,
e puxou uma última folha de papel com um endereço num bairro modesto da Zona Leste e alguns registros de movimentação recente. Ela está em São Paulo, rastreando ele há 2 meses, provavelmente esperando o momento certo para cobrar a dívida ou se vingar. Peguei o papel, dobrei cuidadosamente e guardei na minha bolsa Chanel, sentindo o peso daquela decisão mudar o eixo da minha vida de viúva rica para algo muito mais perigoso e proativo. Eu não ia apenas me defender, eu ia contratar o diabo para caçar o demônio. E eu tinha o dinheiro e a motivação para fazer uma oferta que Vanessa Martins não poderia recusar. A lei poderia cuidar de Bruno depois, mas primeiro ele teria que enfrentar a fúria combinada de uma mãe protetora e de uma ex-mulher roubada. E eu garantiria que não sobrasse nada dele para contar a história. Saí do escritório de Marcelo e entrei no meu carro blindado, observando a chuva lavar as ruas sujas do centro, enquanto pegava meu celular e discava o número que Marcelo havia anotado no rodapé da página. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes e, quando a voz feminina atendeu desconfiada e ríspida, eu não me apresentei como a sogra da próxima vítima, mas como a solução para todos os problemas financeiros dela. Vanessa? Aqui é Helena Albuquerque, eu disse, ignorando o silêncio atônito do outro lado da linha e indo direto ao ponto, como se estivesse fechando a aquisição de uma empresa hostil. Eu sei quem você é, sei o que o Bruno fez com você e tenho uma proposta de R$600 mil para você me ajudar a destruir a vida dele em 3 dias. O silêncio do outro lado da linha durou exatos 7 segundos, um tempo que pareceu uma eternidade geológica, enquanto eu ouvia a respiração pesada de uma mulher que até aquele momento era apenas um fantasma num relatório de detetive. Marquei o encontro para 2 horas depois, num café impessoal dentro de um shopping center na Barra Funda, um território neutro, longe dos olhares curiosos da sociedade dos jardins e fora do raio de ação habitual de Bruno. Enquanto dirigia pela Marginal Tietê, observando o fluxo caótico de carros e motoboys costurando o trânsito, senti uma mistura gelada de pavor e adrenalina, como se estivesse levando uma arma carregada na bolsa, pronta para disparar contra o futuro da minha própria filha. Cheguei 15 minutos antes. Pedi um expresso duplo sem açúcar e escolhi uma mesa no fundo, de onde eu pudesse vigiar a entrada e controlar o ambiente, um hábito que eu herdei das negociações empresariais do meu marido e que agora servia para tratar com criminosos. Vanessa não se atrasou nem 1 minuto, surgindo na porta giratória com uma pontualidade militar e uma aparência que desafiava qualquer estereótipo barato de mulher de bandido que as novelas tentam vender. Ela vestia um blazer preto de corte impecável, embora o tecido já mostrasse sinais de desgaste nos cotovelos, e caminhava com a altivez de quem já teve muito dinheiro e perdeu tudo, menos a dignidade furiosa. Quando ela se sentou à minha frente, sem pedir licença e sem estender a mão, notei as olheiras profundas, mal disfarçadas pela maquiagem e a tensão nos maxilares, sinais claros de alguém que dorme com um olho aberto há meses. Você já parou para pensar que o mal nem sempre tem cara de monstro, mas muitas vezes tem o rosto de uma mulher exausta que foi empurrada para o limite? Se você já foi traída por quem mais confiava, sabe que essa dor não nos deixa apenas tristes, ela nos torna perigosas. E eu reconheci naquele olhar o mesmo fogo que estava começando a arder dentro de mim. Não houve troca de gentilezas ou pedidos de desculpas, eu simplesmente deslizei um envelope pardo sobre a mesa de fórmica, contendo R$5 mil em dinheiro vivo como um gesto de boa-fé, e as fotos que Marcelo havia tirado de Bruno e Sofia juntos. Vanessa pegou as fotos com dedos trêmulos. E eu vi a máscara de frieza dela rachar por 1 milésimo de segundo, ao ver o homem que era seu marido sorrindo e segurando a mão da minha filha com aquela devoção fabricada. Ela soltou uma risada seca, sem humor nenhum, e começou a falar com uma voz rouca e controlada, narrando a história de como eles se tornaram predadores de elite e como ele a transformou na caça.
A história deles começou na faculdade de administração, onde a ambição era maior que a moralidade, e as dívidas estudantis serviram de justificativa para os primeiros pequenos golpes contra o sistema bancário. O que começou como fraude leve evoluiu para Martinez Art Acquisitions, uma empresa de fachada brilhante que importava obras de arte da Europa. Na verdade, falsificações de alta qualidade ou peças roubadas que eles vendiam para novos ricos desesperados por status. Eles tinham regras estritas, um código de ética distorcido que mantinha a operação segura. Nunca roubar de quem tem poder político, nunca deixar rastros digitais óbvios e dividir tudo, absolutamente tudo, 50-50. Vanessa descreveu Bruno não como um marido, mas como um projeto que ela lapidou, ensinando-o a se vestir, a falar sobre vinhos que ele detestava e a simular empatia, transformando um rapaz comum de classe média num camaleão social perfeito. Enquanto ela falava, eu sentia um enjoo físico, percebendo que cada gesto carinhoso que ele tinha com a Sofia, cada palavra de conforto que ele me disse sobre a morte do Daniel, tudo tinha sido roteirizado e ensaiado anos antes com essa mulher que agora bebia água com gás na minha frente. É perturbador perceber que a intimidade da sua família é apenas uma performance de palco para outra pessoa, né? O império deles ruiu, segundo ela, pela ganância estúpida dele durante um golpe em Brasília, onde Bruno decidiu, contra os avisos dela, aliciar a filha de um senador influente e desviar fundos de campanha não declarados. Aquilo atraiu a atenção de gente que não resolve problemas na justiça, mas sim com violência, e colocou a Polícia Federal no encalço deles por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Foi nesse momento de crise que o caráter dele se revelou por completo. Em vez de fugirem juntos, como planejado, Bruno acessou as contas offshore que mantinham nas Ilhas Caimã e transferiu todo o saldo, cerca de 2 milhões de reais convertidos para uma carteira de criptomoedas privada. Ele a deixou dormindo num quarto de hotel barato em Curitiba, levando o passaporte dela, o dinheiro e a única chance de recomeço, deixando para trás apenas um chip de celular descartável e as dívidas com agiotas que agora a perseguiam. Vanessa me contou isso sem chorar, mas com uma intensidade vibrante, descrevendo como passou os últimos 2 meses rastreando pegadas digitais, vendendo joias pessoais para sobreviver e dormindo em motéis de beira de estrada enquanto caçava o homem que a condenou à morte em vida. A traição financeira dói, eu sei bem disso, mas a traição da parceria, de ser descartada como lixo por quem você ajudou a construir, cria um tipo de ódio que não se apaga com o tempo. Eu não quero que ele vá preso, dona Helena, porque na cadeia ele ainda vai ter teto e comida. Ela sussurrou, inclinando-se sobre a mesa, os olhos fixos nos meus como 2 brasas. Eu quero que ele perca tudo, que ele sinta o pânico de não ter para onde correr. E depois, só depois, eu quero ver a cara dele quando a polícia chegar. Eu olhei para aquela criminosa confessa e, por incrível que pareça, não vi uma inimiga, mas uma ferramenta cirúrgica que o destino colocou no meu colo para extirpar o câncer que crescia na minha família. Vanessa conhecia os gatilhos dele, os medos, as senhas e principalmente o cronograma do golpe. Ela sabia exatamente quando ele faria o movimento para tentar tomar a casa de praia. Oferecia a ela não apenas os 600 mil reais, o valor que ele roubou mais um bônus por consultoria de vingança, mas também a oportunidade de assistir à queda dele de camarote, com proteção jurídica garantida pelos meus advogados em troca de colaboração total. A negociação foi rápida e pragmática, como 2 generais discutindo a invasão de um território inimigo, onde definimos que ela me entregaria todas as provas documentais, os registros bancários e as gravações de áudio incriminatórias. Mas eu exigi algo a mais,
uma cláusula de crueldade poética que faria a vingança ser inesquecível. Eu não queria apenas os papéis, eu queria a presença física dela no momento da revelação. Vanessa concordou com o sorriso torto, quase admirada com a minha frieza, e selamos aquele pacto profano ali mesmo, no meio da praça de alimentação barulhenta, unidas pelo ódio comum contra o mesmo homem. Dirigi de volta para casa com a cabeça latejando e o coração disparado, sentindo o peso do envelope com as provas no banco do carona como se fosse material radioativo prestes a vazar. A cidade lá fora continuava sua rotina indiferente, mas o meu mundo tinha mudado de eixo. Eu não era mais a vítima passiva esperando o golpe, eu era a arquiteta da destruição dele. Vocês acham que é fácil manter a postura quando se sabe a verdade? Me digam nos comentários. Vocês conseguiriam jantar na mesma mesa que o traidor, sorrindo e servindo vinho, sabendo exatamente o dia e a hora em que a vida dele vai acabar? Quando entrei em casa, encontrei uma cena que testou cada grama do meu autocontrole. Sofia e Bruno estavam no sofá da sala, rindo de alguma bobagem na TV, com as pernas entrelaçadas numa intimidade doméstica que parecia tão real, tão genuína. Ele se levantou assim que me viu, com aquele sorriso de bom moço, perguntando se eu queria ajuda com as sacolas, atuando o papel de genro perfeito com uma naturalidade assustadora. Eu sorri de volta, entreguei minha bolsa para ele e agradeci, sentindo uma satisfação sombria ao pensar que ele estava segurando a mão da mulher que, em poucos dias, daria a ordem para o seu extermínio social. Subi para o meu quarto, tranquei a porta e tirei os sapatos, sentindo o tremor passar das mãos para o corpo todo, uma descarga de adrenalina que me deixou tonta. Eu tinha a arma, tinha munição e tinha o dedo no gatilho, mas a parte mais difícil ainda estava por vir, manter a farsa até o altar. Olhei-me no espelho e vi uma mulher que eu não conhecia mais, uma mãe disposta a quebrar o coração da própria filha para salvá-la. E naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu dormi o sono profundo e pesado de quem finalmente tem um plano. A semana do casamento chegou com aquela energia frenética e artificial que só quem já organizou uma festa para 300 pessoas conhece. Uma mistura de glamour e pânico logístico. A casa estava invadida por cerimonialistas histéricos, caixas de doces finos empilhadas na sala de jantar e vestidos de madrinhas pendurados como fantasmas de seda nos armários. No meio desse caos luxuoso, eu caminhava como uma atriz num palco minado, sorrindo para as câmeras, aprovando arranjos florais que custavam o preço de um carro popular. E, secretamente, trocando mensagens criptografadas com a mulher que viria para destruir tudo aquilo. Vanessa, agora instalada em um flat discreto pago por mim na Vila Olímpia, começou a me enviar o Manual de Instruções do Bruno, um guia perturbador sobre como ele funcionava. Cada mensagem no meu WhatsApp era uma nova revelação nauseante. Se ele começar a falar da infância pobre em Minas, é porque vai pedir dinheiro emprestado em seguida. Quando ele massageia a nuca, é sinal de que está mentindo ou nervoso com o prazo do golpe. Eu li aquilo trancada no banheiro com a água da torneira aberta para abafar o som da minha respiração ofegante, sentindo como se estivesse dissecando um animal vivo. Você já teve a sensação de estar assistindo a um filme de terror, onde só você sabe que o assassino está na sala? Me conta aqui se você conseguiria manter a calma vendo sua filha abraçar o monstro, ou se gritaria para ela correr. Eu precisei de doses extras de calmante e de todo o meu treinamento corporativo para não vomitar quando vi Bruno ensaiando os votos de casamento na varanda com aquela expressão de anjo penitente, que agora eu sabia ser puramente técnica. A aliança com Vanessa era tensa, cimentada apenas pelo dinheiro e pelo ódio mútuo, sem nenhuma ilusão de amizade ou sororidade barata. Transferi a primeira parcela do pagamento, R$ 200 mil, numa conta de laranjas que ela indicou, e, em troca, recebi o acesso a uma nuvem digital, contendo extratos bancários, cópias de passaportes falsos e e-mails trocados com receptadores de arte roubada. Era a munição nuclear que eu precisava.
provas irrefutáveis que transformariam qualquer defesa dele em pó, mas que também destruiriam a inocência da Sofia de uma forma irreparável. 2 dias antes da cerimônia, a tensão na casa subiu a níveis insuportáveis quando Bruno, alegando um problema burocrático com a venda de um imóvel inexistente em Belo Horizonte, tentou a primeira investida financeira direta. Estávamos jantando risoto de fungo quando ele, com a voz embargada e olhando para o prato, disse que precisava de um pequeno aporte de R$ 50 mil para liberar uma certidão, prometendo devolver na segunda-feira. Sofia, sempre a salvadora, já estava pegando o celular para fazer o Pix, quando eu, com uma calma gelada, pousei minha mão sobre a dela e disse: "Deixa que eu resolvo isso com o gerente do banco amanhã, querido. Não vamos misturar finanças com romance agora." O olhar que ele me lançou durou menos de um segundo, mas foi o suficiente. Puro ódio reptiliano, frio e calculista de quem percebeu que a porta do cofre estava fechada. Ele recuou imediatamente, voltando ao papel de noivo compreensivo e humilde, mas eu vi a gota de suor escorrer pela têmpora dele, exatamente como Vanessa havia previsto no manual. Aquilo foi a confirmação final de que ele estava desesperado, encurramado por dívidas invisíveis ou pela pressão dos parceiros criminosos que Vanessa mencionou, e que o ataque final pela casa de praia seria brutal e imediato. Na véspera do casamento, enquanto Sofia fazia a última prova do vestido e chorava de emoção ao se ver no espelho, eu me encontrei com Marcelo e Vanessa num estacionamento subterrâneo de shopping, longe de qualquer chance de sermos vistos. Vanessa estava diferente, mais polida, com o cabelo escovado e usando roupas novas compradas com meu dinheiro, transformando-se na convidada surpresa que eu precisava. Ela me entregou um pendrive prateado e disse, com um sorriso que não chegava aos olhos: "Aqui está o histórico de navegação dele das últimas semanas. Ele já estava pesquisando corretores de imóveis em Ilhabela que aceitam pagamento em criptoativos." Aquele detalhe me gelou. Ele não queria apenas a casa. Ele queria vendê-la rapidamente, abaixo do preço de mercado, lavar o dinheiro em bitcoins e desaparecer do mapa, deixando Sofia com a dívida fiscal e o coração partido. A audácia do plano era chocante, mas a execução era amadora, típica de quem está agindo no pânico, e isso me deu a certeza de que ele cometeria erros fatais se fosse pressionado. Marcelo revisou o plano de segurança. Ele teria homens discretos infiltrados na equipe de garçons e seguranças, prontos para impedir qualquer tentativa de fuga física, enquanto eu cuidaria da execução psicológica. Voltei para casa sentindo o peso daquela responsabilidade esmagar meus ombros. Eu estava prestes a arruinar o dia mais feliz da vida da minha filha, para salvar o resto da vida dela. Encontrei Sofia no quarto dela, cercada de presentes e cartões de felicitação, com os olhos brilhando de uma felicidade tão pura e ingênua que me deu vontade de chorar e pedir perdão antecipado. "Mãe, você acha que o pai estaria orgulhoso?" ela perguntou, segurando um porta-retratos do Daniel. "O Bruno me lembra tanto ele, sabe? O jeito protetor, a calma." Aquela comparação foi como uma facada no meu peito, uma ofensa à memória do homem honesto e trabalhador que foi o pai dela, e naquele momento qualquer dúvida que eu ainda tivesse desapareceu completamente. Eu alisei o cabelo dela, beijei sua testa e menti com a serenidade de uma sociopata. "O seu pai estaria muito atento a tudo isso, filha, pode ter certeza." Eu não estava protegendo apenas o dinheiro, eu estava protegendo a memória do amor verdadeiro contra aquela falsificação barata que Bruno estava vendendo. A noite anterior ao casamento foi a mais longa da minha vida. Fiquei acordada na varanda, bebendo uísque e observando as luzes da cidade, enquanto repassava cada fala, cada movimento do dia seguinte. Bruno dormia no quarto de hóspedes, tradição mantida por insistência minha, e eu podia sentir a presença tóxica dele sobre o meu teto, como um vírus incubado esperando para eclodir. Mandei uma última mensagem para Vanessa.
Esteja lá às 22 horas, em ponto, vestido verde esmeralda. Não se atrase. A resposta dela veio rápida e cortante. Eu esperei 2 meses por isso. Não vou perder nem um segundo. O palco estava montado, os atores estavam em suas posições e a tragédia grega estava prestes a começar com canapés de salmão e champanhe francês para a plateia. Vocês acham que é cruel expor tudo na festa, na frente de todos? Talvez seja. Mas a vergonha pública é uma arma poderosa, e eu precisava garantir que Bruno nunca mais tivesse coragem de mostrar o rosto na nossa sociedade. O amanhecer trouxe um céu azul límpido, daquele céu de brigadeiro que as noivas rezam para ter, uma ironia cruel da natureza para um dia que terminaria em tempestade emocional. O maquiador chegou cedo, a casa encheu de risadas e brindes de mimosa, e eu desempenhei o meu papel de mãe da noiva com perfeição oscarizada, segurando as lágrimas e o vômito. Mas quando vi Bruno chegando na cerimônia, impecável no terno italiano que eu paguei, com aquele sorriso de vencedor, senti uma calma assassina tomar conta de mim. Ele achava que tinha vencido, achava que o jogo tinha acabado e que o prêmio já era dele. Ele não sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando e que eu tinha mudado as regras na calada da noite. Durante a recepção, enquanto os convidados dançavam e a bebida fluía, notei o momento exato em que a postura dele mudou, ficando tensa e agressiva. Ele se aproximou de mim perto da fonte de champanhe, longe dos ouvidos da Sofia, e o sorriso de bom moço desapareceu, substituído por um olhar duro e impaciente. Helena, precisamos conversar sobre a casa de Ilhabela. Agora! Ele sussurrou, segurando meu braço com uma força desnecessária, achando que podia me intimidar no meu próprio território. Tenho uns documentos aqui que a Sofia precisa assinar antes da viagem. Coisa simples de garantia, senão vou ter que contar para ela sobre aquele probleminha fiscal que você teve anos atrás. Era um blefe patético, uma tentativa suja de chantagem baseada em boatos antigos, mas confirmou que ele estava partindo para o tudo ou nada, exatamente como prevíamos. Eu não me afastei, não tremi e não tirei o braço nem 1 milímetro. Apenas olhei no fundo dos olhos dele e sorri, um sorriso genuíno de quem acaba de ver o rato entrar na ratoeira. Ah, Bruno, eu disse com uma doçura venenosa, você devia ter olhado a lista de convidados com mais atenção. Apontei discretamente com a taça para a entrada do salão, onde uma mulher deslumbrante em um vestido verde esmeralda acabava de entrar, caminhando com uma determinação de uma executora. O rosto de Bruno perdeu a cor instantaneamente, transformando-se numa máscara de terror absoluto ao reconhecer a esposa que ele achava ter deixado destruída em Curitiba. Acho que você conhece a Vanessa, não conhece? Sussurrei no ouvido dele. Ela veio trazer o presente de casamento que você esqueceu de declarar. A reação física de um homem quando seu mundo desmorona é fascinante de se observar. A pupila dilata em busca de luz, a pele perde o tom rosado e fica cinza como cimento fresco, e a boca seca a ponto da língua travar nos dentes. Bruno parecia uma estátua de cera derretendo sob o calor dos holofotes da pista de dança, paralisado entre o instinto de fugir e o terror de se mover e precipitar o desastre. Eu mantive meu sorriso congelado, sentindo o pulso dele acelerado sob os meus dedos, que ainda seguravam levemente o braço dele, num gesto que, para quem olhasse de longe, parecia apenas carinho de sogra. Vanessa atravessou o salão como uma aparição, o vestido verde esmeralda cortando o mar de tons pastéis e ternos escuros, atraindo olhares de admiração dos convidados que não faziam ideia de que ela era a ceifadora daquela festa. Ela não olhou para os lados, não cumprimentou ninguém. Seus olhos estavam fixos em Bruno com a intensidade predatória de um falcão que avistou um rato no campo aberto.
Eu vi o momento exato em que ele tentou formular uma frase, gaguejando algo inaudível, provavelmente uma desculpa esfarrapada ou uma súplica silenciosa, mas eu não estava ali para ouvir explicações. Acalme-se, querido, sussurrei apertando o braço dele com força suficiente para deixar uma marca roxa no dia seguinte. A menção à polícia foi o golpe de misericórdia na arrogância dele. Os ombros caíram, a postura de macho alfa evaporou e o que restou foi um golpista medíocre e encurralado. Ele olhou para os lados, procurando rotas de fuga, mas viu seguranças de Marcelo discretamente posicionados em cada saída, homens grandes de terno preto que não estavam ali para servir canapés. Eu controlei a narrativa. Peguei o microfone do mestre de cerimônias com naturalidade e anunciei que a noiva e o noivo precisavam de 5 minutinhos para um retoque nas fotos, conduzindo a situação para longe dos olhares curiosos. Sofia estava rindo com as amigas perto da mesa de doces, alheia ao apocalipse que se desenrolava a poucos metros, e quando eu chamei, ela veio saltante, o vestido branco farfalhando, linda e tragicamente feliz. Mãe, o que foi? A gente vai perder a hora da valsa? Ela reclamou, sorrindo, sem perceber a palidez mortal do noivo ao meu lado. Só precisamos assinar uma coisinha rápida na sala da administração, filha. Burocracia do hotel. Menti, conduzindo os dois pelo corredor de serviço. Entramos na sala reservada, um escritório pequeno com isolamento acústico, onde o ar-condicionado estava gelado demais e o silêncio era pesado como chumbo. Vanessa já estava lá dentro, encostada na mesa de vidro, segurando uma taça de champanhe que ela não bebeu, girando o líquido dourado com um tédio estudado. Quando Sofia entrou e viu aquela mulher desconhecida e deslumbrante, seu sorriso vacilou, a confusão nublando seus olhos castanhos, tentando encaixar aquela peça estranha no quebra-cabeça do dia perfeito. Quem é ela, Bruno? Sofia perguntou, a voz saindo um pouco mais aguda do que o normal, o instinto feminino alertando que algo estava muito errado. Bruno abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele parecia um peixe fora d'água, sufocando no ar rarefeito da verdade que estava prestes a ser dita. Olá, Sofia, Vanessa disse, sua voz suave, mas cortante como uma lâmina de barbear. O som daquela frase foi físico. Vi Sofia recuar um passo, como se tivesse levado um tapa no rosto, a mão indo instintivamente ao peito, buscando ar. O quê? Isso é mentira! Nain, quem é essa louca? Ela gritou, virando-se para mim em busca de proteção, esperando que eu expulsasse a intrusa. Mas eu não me movi para defender a ilusão. Eu me movi para destruir a mentira. Tirei da minha bolsa o envelope pardo que Marcelo preparou e o coloquei sobre a mesa, abrindo-o para revelar a certidão de casamento autenticada, as fotos de viagens do casal e os extratos bancários conjuntos. Não é mentira, filha, eu disse com a voz mais calma e firme que consegui reunir, embora meu coração estivesse se partindo ao ver a dor dela. Não é Bruno Queiroz, é Bruno Martins. E ele não é consultor de logística. Ele é um estelionatário procurado pela Polícia Federal por fraude, lavagem de dinheiro e venda de arte roubada. Sofia olhou para os papéis, depois para Bruno, depois para mim, a negação lutando contra a evidência brutal que estava ali, impressa em preto e branco. Bruno, fala alguma coisa? Diz que é mentira. Ela implorou, agarrando o braço dele, sacudindo, desesperada por qualquer explicação que salvasse seu conto de fadas. Mas Bruno não podia negar. Ele sabia que Vanessa não estava ali para blefar e que eu não jogaria aquela cartada se não tivesse certeza absoluta. Sofia, calma, não é bem assim. A gente estava separado, o divórcio estava saindo. Ele tentou argumentar, a voz trêmula, usando a velha tática de minimizar o erro, de transformar um crime num mal-entendido burocrático. Vanessa soltou uma gargalhada seca que ecoou na sala pequena. Separados? Bruno, nós compramos o anel de noivado dela juntos, em Miami, lembra? Com o dinheiro que roubamos da viúva do Colorado. Aquela revelação foi o golpe final.
Sofia olhou para o anel no dedo dela como se fosse um inseto peçonhento. Arrancou-o com violência e jogou-o no chão, o som do metal batendo no piso de mármore marcando o fim do casamento. Você escolheu esse anel com ela? Sofia sussurrou, as lágrimas escorrendo, borrando a maquiagem impecável, a dor da traição emocional superando qualquer prejuízo financeiro. Bruno tentou se aproximar, tentou tocar nela, mas Sofia recuou com nojo, encostando-se na parede, encolhida, tremendo como uma folha na tempestade. Ele não queria casar com você, Sofia. Eu intervi, impacável, precisando cauterizar a ferida com a verdade quente. Ele queria a casa de Ilhabela. O plano era te convencer a passar a escritura para o nome dele na lua de mel e depois desaparecer, te deixando com as dívidas e a vergonha. Vocês conseguem imaginar a dor de ouvir isso no dia do seu casamento? Me digam aqui, o que dói mais? A perda do dinheiro ou a descoberta de que o "eu te amo" era apenas uma senha para acessar sua conta bancária? Sofia deslizou pela parede até o chão, soluçando, o vestido branco se espalhando ao redor dela como as pétalas de uma flor morta, a imagem da desolação absoluta. Bruno, vendo que a máscara tinha caído e que não havia mais romance para salvar, mudou a postura instantaneamente. A fisionomia de noivo arrependido sumiu, dando lugar ao rosto duro e cínico do criminoso. "Tudo bem, Helena, você venceu", ele disse, endireitando a gravata, olhando para mim com um ódio frio. "E agora? Vai chamar a polícia e fazer um escândalo? Vai deixar sua filhinha ser manchete de jornal como a noiva do golpista?" Ele estava tentando usar a minha maior fraqueza contra mim mesma, o medo da exposição pública, o desejo de proteger a reputação da Sofia a qualquer custo. "Se eu for preso agora, a imprensa vai cair matando", ele continuou, ganhando confiança, achando que tinha encontrado uma brecha. "Imaginem os sites de fofoca. A filha da viúva rica enganada pelo bandido. Vocês nunca mais vão ter paz." Vanessa deu um passo para frente, pronta para cuspir na cara dele, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. Eu sabia que ele tinha um ponto. O escândalo seria devastador para a carreira e a vida social da Sofia. Mas ele cometeu o erro clássico dos arrogantes. Subestimou o quanto uma mãe está disposta a negociar com o diabo para salvar a filha. Você tem razão, Bruno. Escândalo é ruim para os negócios. Eu concordei, caminhando até ele devagar, invadindo o espaço pessoal dele até ele recuar. Então nós vamos fazer um acordo. Ele sorriu, achando que ia se safar, que ia conseguir sair dali com algum dinheiro ou pelo menos a liberdade. Que tipo de acordo? Ele perguntou, desconfiado, mas esperançoso. Você vai voltar lá para fora, pegar o microfone e dizer a todos que está com o pé frio, que não se sente pronto para casar, que a culpa é toda sua, da sua imaturidade. Ditei as regras olhando fixamente nos olhos dele. E a Vanessa vai confirmar como uma velha amiga que te conhece bem. Vocês vão salvar a reputação da minha filha. E, em troca, eu dou a vocês 10 minutos de vantagem antes de acionar a Polícia Federal. Bruno olhou para Vanessa, depois para mim, calculando as probabilidades, percebendo que era a única saída que restava entre a humilhação total e a prisão imediata. "E se eu não aceitar?", ele desafiou, tentando uma última cartada de poder. Eu tirei o celular do bolso e mostrei a tela com um aplicativo de mensagens aberto numa conversa com o delegado responsável pelo caso. "Então eu aperto enviar agora. E os agentes que estão na cozinha entram aqui e te levam algemado, arrastado pelo meio do salão, com as câmeras dos convidados filmando tudo. A escolha é sua. Sai como um covarde imaturo ou sai como um presidiário em rede nacional." O silêncio na sala foi absoluto, quebrado apenas pelos soluços abafados da Sofia no chão. Bruno respirou fundo,
olhou para o relógio, olhou para a porta e finalmente assentiu com a cabeça, derrotado. Tá bom, eu faço, mas quero o dinheiro da Vanessa, os 600 mil. Eu ri, uma risada genuína de desprezo. O dinheiro já tá com ela, Bruno. E acredite, você vai precisar de muito mais do que isso para onde você vai. Vocês já viram um rato encurralado tentando encontrar uma saída no labirinto? É uma visão patética e, ao mesmo tempo, hipnótica. E foi exatamente assim que me senti ao assistir Bruno, o grande sedutor, suando frio na sala refrigerada enquanto tentava assimilar que sua única rota de fuga era se humilhar publicamente. A negociação foi rápida e brutal. Ele aceitou interpretar o papel de noivo covarde em troca da promessa de que eu seguraria a polícia por tempo suficiente para ele tentar desaparecer na noite paulistana. Vanessa, com a frieza de quem já não tinha nada a perder, concordou em corroborar a história, assumindo o papel de amiga da família, que testemunharia a crise de consciência dele, garantindo que a culpa caísse inteiramente sobre a imaturidade masculina e não sobre a honra da minha filha. Enquanto Bruno tentava recompor a gravata com as mãos trêmulas e bebia um copo d'água em um gole só, eu me agachei ao lado de Sofia, que ainda estava no chão abraçada aos joelhos, num estado catatônico de choque. Filha, olha para mim, eu disse, segurando o rosto dela entre as minhas mãos, forçando-a a encarar a realidade dura, mas necessária. Você tem duas opções agora. Pode ficar aqui chorando e ser a vítima dessa história pelo resto da vida, ou pode se levantar, limpar esse rosto e sair daquela sala como a mulher forte que eu criei. Ela piscou, as lágrimas ainda escorrendo, mas eu vi uma faísca de raiva acender lá no fundo, substituindo a tristeza paralisante, e foi nessa raiva que eu me agarrei. Ajudei-a a se levantar, ajeitei o vestido amassado e limpei o rímel borrado com um lenço de papel, sussurrando palavras de coragem, enquanto Bruno e Vanessa saíam da sala em direção ao palco da destruição. Sofia respirou fundo, endireitou a coluna e, por um momento, vi nela a mesma determinação de aço que o pai dela tinha quando enfrentava crises na empresa. Ele vai pagar por isso, mãe? Ela perguntou, a voz rouca, mas firme. Ah, minha querida, ele já começou a pagar, e a fatura final vai ser impagável. Respondi, abrindo a porta para que ela pudesse assistir, dos bastidores, ao início do fim dele. No salão principal, a música parou abruptamente quando Bruno subiu no pequeno palco onde a banda tocava, o microfone chiando levemente ao ser retirado do suporte. O burburinho dos convidados cessou, 300 cabeças virando-se na direção dele, esperando um brinde apaixonado ou uma declaração de amor, sem saber que estavam prestes a presenciar um suicídio social ao vivo. Bruno parecia menor sob os holofotes, a arrogância drenada, restando apenas um homem medíocre prestes a confessar uma fraqueza inventada para esconder um crime real. Boa noite a todos. Eu preciso dizer algo difícil. Eu não posso fazer isso. Não posso casar com a Sofia hoje. Um murmúrio de choque percorreu o salão como uma onda elétrica, taças parando no ar, sorrisos congelando em máscaras de incredulidade. Ele continuou, seguindo o roteiro que eu havia imposto. O problema não é ela. A Sofia é maravilhosa. O problema sou eu. Eu não estou pronto. Tenho dúvidas, medos, e não seria justo arrastar ela para minha confusão. Vanessa subiu ao palco logo em seguida, pegando o microfone da mão dele com uma naturalidade assustadora, desempenhando seu papel com uma precisão de uma atriz vencedora do Oscar. Eu conheço o Bruno há anos e posso confirmar que ele está lutando com isso há semanas. Ele tentou, mas a verdade é que ele não merece uma mulher como a Sofia. Ele está fazendo a única coisa certa na vida dele ao libertá-la agora. A performance foi perfeita. Transformou o golpe financeiro em um drama romântico, salvando a dignidade da minha filha, ao pintar Bruno como um homem confuso e imaturo, não como um criminoso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de alguns convidados sussurrando e outros pegando os celulares para espalhar fofoca em tempo real.
Foi nesse momento que Sofia, contra todas as minhas expectativas de proteção, decidiu entrar no salão, caminhando de cabeça erguida, sem o véu, mas com uma dignidade real que nenhum vestido de grife poderia comprar. Ela pegou o microfone das mãos de Vanessa, olhou para os convidados estupefatos e disse, com uma voz clara e sem tremores: "Obrigada a todos por virem. O casamento está cancelado, mas a festa continua. A comida está paga, a bebida está gelada e a música é boa. Por favor, aproveitem a noite, porque eu pretendo aproveitar a minha liberdade." Vocês já viram alguém transformar o fundo do poço em um palco de vitória? Me digam aqui, vocês teriam essa coragem ou fugiriam para o banheiro mais próximo? Eu senti um orgulho tão avassalador que quase esqueci o ódio, vendo minha filha ser aplaudida de pé pelos amigos e familiares, transformando a humilhação em empoderamento. Bruno aproveitou a comoção para descer do palco e tentar se esgueirar para sair da lateral, puxando Vanessa pelo braço, achando que o acordo estava valendo e que ele tinha 10 minutos de vantagem. Eu os encontrei perto da porta de serviço da cozinha, longe dos olhares dos convidados, que agora atacavam o buffet como se nada tivesse acontecido. "Estamos quites, Helena", Bruno sibilou, suando profusamente, os olhos dartando para todos os lados. "Fiz o que você pediu, agora me deixa ir." Vanessa olhou para mim e por um segundo vi um brilho de cumplicidade feminina nos olhos dela, um reconhecimento silencioso de que, no fim das contas, éramos apenas duas mulheres limpando a bagunça de um homem fraco. "Podem ir", eu disse, abrindo a porta que dava para o estacionamento dos fundos, onde a noite escura os esperava. "O carro de vocês está lá fora. Aproveitem a viagem." Eles saíram apressados, quase correndo, desaparecendo na escuridão do estacionamento, acreditando piamente que haviam escapado da armadilha. Fechei a porta atrás deles e respirei o ar frio da noite, sentindo a tensão das últimas semanas começar a se dissipar, substituída pela satisfação gelada do checkmate. Voltei para o salão e encontrei Sofia na varanda, longe da música alta, olhando para o jardim vazio, onde meses antes aquele pedido de casamento maldito tinha acontecido. Ela estava segurando uma taça de vinho tinto, os ombros caídos, a adrenalina do palco passando e dando lugar à exaustão emocional. "Mãe, foi tudo mentira mesmo? Tudo. O amor dele era mentira, filha. Mas a sua força é real." "E a minha proteção também", respondi, abraçando-a de lado, sentindo o corpo dela relaxar um pouco contra o meu. "E agora? Eles fugiram? Vão ficar impunes?" Ela perguntou com um tom de revolta crescendo na voz. "Depois de tudo que ele fez, de roubar a gente, de mentir, ele simplesmente vai embora com o dinheiro?" Eu sorri, beijei o topo da cabeça dela e tirei o meu celular do bolso, mostrando a mensagem que acabara de chegar de Marcelo. "O alvo está em movimento. Equipe Alfa na posição." "Quem disse que eles vão fugir, meu amor?" sussurrei, sentindo o prazer da revelação final. Eu prometi a eles 10 minutos de vantagem, mas eu não disse que a Polícia Federal não estaria esperando no hotel onde eles acham que estão seguros. Sofia olhou para mim, os olhos arregalados, começando a compreender a dimensão do tabuleiro de xadrez em que estávamos jogando. "Você sabia onde eles iam ficar?" "Eu paguei a reserva do hotel, filha, com o cartão do próprio Bruno, que a Vanessa clonou para mim", expliquei, vendo um sorriso incrédulo no rosto dela. "O casamento acabou, mas a justiça está apenas começando." A festa continuava lá dentro, o DJ tocando uma música animada, as pessoas rindo e bebendo, a vida seguindo seu curso, indiferente às tragédias pessoais. Mas ali, naquela varanda, mãe e filha compartilhavam um segredo que valia mais do que qualquer herança: a certeza de que ninguém mexe com a nossa família e sai ileso. "Vamos embora daqui, mãe", Sofia disse, deixando a taça de vinho na mureta. Eu quero ver ele sendo preso." "Tem certeza?" perguntei, preocupada com o impacto emocional.
Tenho. Eu preciso ver o fim da história para poder começar a minha de novo. Saímos pela mesma porta dos fundos que Bruno usou, entramos no meu carro e seguimos em silêncio pelas ruas vazias de São Paulo em direção ao hotel de luxo na região da Berrini. O rádio estava desligado, mas a minha mente estava a mil, imaginando a cena que encontraríamos. As sirenes, as luzes giratórias, a humilhação final. Mas, quando chegamos perto do hotel e vi a movimentação estranha de carros pretos descaracterizados bloqueando a saída da garagem, o meu telefone vibrou com uma mensagem urgente de Marcelo que fez o meu sangue gelar. Helena, temos um problema. Eles não entraram no quarto. O sinal do rastreador do carro parou no meio da Marginal Pinheiros. Parece que eles perceberam a armadilha. A mensagem de Marcelo brilhou na tela do meu celular como um aviso de ataque aéreo. Eles não entraram no quarto. Sinal parado na Marginal Pinheiros. Senti um gosto amargo de fel na boca, aquele sabor inconfundível de quando um plano perfeito começa a desmoronar por causa de um detalhe imprevisível. Olhei para Sofia, no banco do carona, que roía as unhas com o olhar fixo no horizonte urbano de São Paulo, e decidi não contar a ela, imediatamente, que a nossa vitória estava por um fio. Acelerei o carro, ignorando prudentemente alguns limites de velocidade enquanto ligava para Marcelo no Viva Voz, rezando para que a falha fosse técnica e não humana. Onde eles estão, Marcelo? Seja preciso, exigi, minha voz ecoando tensa no interior blindado do veículo, cortando o silêncio da madrugada. Estão parados no acostamento perto da ponte estaiada. O rastreador indica que o carro não se move há 5 minutos. Pode ser uma troca de veículo ou algo pior, ele respondeu com o ruído de sirenes ao fundo, indicando que ele também estava em movimento. Algo pior no vocabulário de um ex-policial federal podia significar desde uma fuga a pé até um corpo desovado no Rio Pinheiros, e nenhuma dessas opções me agradava. Vocês já sentiram aquele pânico frio de quando a caça vira o predador? Me digam aqui, vocês teriam coragem de ir atrás deles ou deixariam a polícia resolver, correndo o risco de eles escaparem para sempre? Eu não podia deixar Bruno sumir. Se ele escapasse agora, com o conhecimento das minhas contas e a raiva da humilhação, ele se tornaria uma sombra perigosa pairando sobre a vida da Sofia eternamente. Fiz o retorno proibido numa alça de acesso, os pneus cantando no asfalto, e entrei na Marginal Pinheiro sentido Interlagos, com o coração batendo no ritmo frenético das luzes da cidade. Avistamos o carro deles a 500 metros, um sedã preto estacionado de qualquer jeito no acostamento, com o pisca-alerta pulsando na escuridão como um coração moribundo. Não havia ninguém dentro. As portas estavam escancaradas e vi papéis voando pelo asfalto com o vento dos carros que passavam, provavelmente parte dos documentos falsos que eles estavam tentando descartar em pânico. Freiei bruscamente atrás do veículo abandonado, mandando Sofia ficar dentro do carro e travar as portas enquanto eu descia com a única arma que eu tinha, meu celular e uma lanterna tática que Marcelo me dera por precaução. O cenário era desolador. O rio cheirava mal, o barulho do tráfego distante era constante e a escuridão sobre a ponte parecia esconder 1000 perigos. Caminhei até o parapeito de concreto, iluminando a vegetação rala que descia até a margem do rio, procurando qualquer sinal de movimento, qualquer vulto que indicasse para onde tinham ido. Foi então que ouvi os gritos, não de fuga, mas de uma briga violenta, vindos da parte inferior da estrutura da ponte, onde moradores de rua costumam dormir. Desci o barranco com dificuldade, estragando meus sapatos de salto alto na terra úmida, guiada pelos sons de uma discussão que escalava rapidamente para a agressão física. Lá embaixo, iluminados apenas pela luz amarela dos postes da avenida acima, estavam Bruno e Vanessa, atracados numa luta corporal grotesca e desesperada. Bruno tentava arrancar uma mochiva das costas dela, provavelmente onde estava o dinheiro ou os HDs criptografados, e Vanessa, menor, mas movida pelo ódio puro, unhava e quitava, gritando que ele não levaria nada. Você me roubou primeiro, seu desgraçada. Isso é meu!
Ela gritava, a voz distorcida pelo esforço, enquanto ele a empurrava contra uma pilastra de concreto. Solta essa merda, Vanessa! A polícia tá vindo! A gente precisa sair daqui! Ele rugia, desferindo um tapa no rosto dela que a fez cair de joelhos na terra batida. Ver aquela cena foi a confirmação final da natureza deles. Não havia honra entre ladrões, apenas sobrevivência e ganância canibal. Apontei a lanterna diretamente para os olhos deles, cegando-os momentaneamente, e gritei com a minha voz de comando mais autoritária. Acabou, Bruno. A festa acabou. Os dois congelaram, olhando para cima para a silhueta da sogra que virou o pesadelo deles, parada no topo do barranco como um juiz do apocalipse. Bruno, vendo que estava encurralado entre o rio e eu, soltou a mochila e puxou uma faca de lâmina curta do cinto, um brilho metálico perigoso na penumbra. Sai da frente, Helena. Eu não tenho nada a perder. Ele ameaçou, começando a subir o barranco na minha direção, os olhos vidrados de adrenalina e medo. Eu recuei um passo, sabendo que enfrentar um homem armado e desesperado não fazia parte do meu conjunto de habilidades. Mas antes que eu pudesse correr, ouvi o som maravilhoso de pneus cantando e portas batendo lá em cima. Marcelo e sua equipe, junto com 2 viaturas da Polícia Federal, haviam chegado, descendo o barranco com armas em punho e gritos de "Polícia, parado, mãos na cabeça!". A rendição de Bruno foi patética. Ao ver os fuzis apontados para ele, a coragem evaporou. A faca caiu da mão frouxa e ele se jogou no chão, chorando e pedindo para não atirarem. Vanessa, por outro lado, permaneceu de joelhos, abraçada à mochila, olhando para a movimentação policial com uma resignação cansada, sabendo que sua participação como delatora garantiria uma pena menor, mas não a liberdade imediata. Sofia desceu do meu carro lá de cima e correu até a mureta, observando a cena lá de baixo, o homem que jurou amá-la sendo algemado com a cara na terra, sujo e derrotado. Os agentes algemaram os dois e começaram a revistá-los, encontrando nos bolsos de Bruno passaportes de 3 nacionalidades diferentes e um dispositivo de hardware wallet para criptomoedas. O delegado se aproximou de mim e cumprimentou-me com um aceno breve e profissional. A senhora teve sorte, dona Helena. Eles estavam tentando pegar um barco clandestino que sai daqui para o litoral. Se tivessem conseguido, seria muito difícil rastreá-los. Eu olhei para Bruno sendo arrastado para a viatura, gritando que tinha direitos e que queria um advogado, e senti uma onda de exaustão tão profunda que meus joelhos quase cederam. "Mãe!" Sofia gritou lá de cima, acenando para que eu subisse. Subi o barranco com a ajuda de Marcelo, sentindo o cheiro do rio impregnado na minha roupa de festa, e abracei minha filha com força, as duas tremendo, não de frio, mas de alívio pós-traumático. "Acabou, filha." Agora é com a justiça, eu disse. Mas sabia que a justiça legal era apenas uma parte. A justiça emocional levaria anos para ser concluída. No dia seguinte, a notícia estourou, mas não como Bruno previu. Graças à minha equipe de PR e ao acordo feito nos bastidores, a manchete não foi "noiva rica enganada", mas sim "golpista internacional preso em operação da PF em São Paulo". A narrativa focou na competência da polícia e na minha colaboração cidadã, deixando Sofia fora do foco principal como uma vítima incidental, e não como o alvo central. Mas a imagem dela saindo da delegacia de óculos escuros, de cabeça erguida, viralizou em alguns blogs como símbolo de superação. 6 meses se passaram desde aquela noite na Marginal. O processo correu rápido, turbinado pelas provas irrefutáveis que Vanessa e eu fornecemos. Bruno foi condenado a 7 anos de prisão em regime fechado, sem direito à fiança devido ao risco de fuga e à reincidência. Vanessa, cumprindo sua parte no acordo de delação premiada, pegou 3 anos em regime semiaberto e teve que devolver parte dos bens, mas manteve a liberdade vigiada. Eu achei que sentiria prazer na sentença, uma alegria vingativa ao ouvir o martelo do juiz bater, mas o que senti foi um vazio estranho, uma falta de propósito. Passei meses focada na destruição dele, acordando e dormindo com estratégias de guerra, e agora que a guerra tinha acabado, a paz parecia entediante.
Vocês entendem isso? A adrenalina da caçada vicia. A sensação de fazer justiça com as próprias mãos, de proteger os seus contra o mal, é poderosa demais para ser abandonada. Foi num almoço de domingo, enquanto eu e Sofia tentávamos retomar a normalidade, que Marcelo apareceu com uma pasta nova debaixo do braço. Ele se sentou, pediu um café e colocou o dossiê na mesa sem dizer nada. "O que é isso, Marcelo?" perguntei, curiosa, sentindo aquele formigamento familiar nas pontas dos dedos. "Um caso novo. Uma viúva em Curitiba. Perdeu 2 milhões num golpe de investimento em criptomoedas para um suposto empresário alemão. O modus operandi é idêntico ao de uma quadrilha que eu investiguei anos atrás." Abri a pasta e vi as fotos, os extratos, o desespero de outra mulher estampado nas páginas. Olhei para Sofia, esperando que ela me repreendesse, que dissesse para eu parar com aquilo e aproveitar minha aposentadoria. Mas ela sorriu, um sorriso triste, mas cúmplice, e disse: "Vai fundo, mãe. Alguém tem que parar esses caras." Naquele momento, eu soube que a minha vida de viúva rica jogando bridge tinha acabado para sempre. Eu tinha encontrado uma nova vocação. Mas a história não termina com um final feliz e limpo. A vida real deixa cicatrizes. Sofia começou a terapia, tentando curar a confiança quebrada, e eu comecei a montar a minha própria agência informal de caça a golpistas. Tudo parecia estar entrando nos eixos, até que ontem à noite recebi uma carta registrada sem remetente. Dentro, havia apenas uma folha de papel pautado, escrita com uma caligrafia tremida que eu reconheci imediatamente dos bilhetes de amor falsos que Bruno escrevia para Sofia. A carta dizia apenas uma frase, curta e gelada, que fez meu sangue congelar novamente e me fez perceber que, mesmo atrás das grades, o mal nunca dorme totalmente. "Você venceu a batalha, sogrinha. Mas a Vanessa não te contou sobre a terceira conta nas Ilhas Caimã e nem sobre quem é o verdadeiro dono do dinheiro que eu perdi." Aquela carta anônima, com a ameaça de um chefe oculto e contas secretas, foi a última tentativa desesperada de um narcisista tentando manter o controle sobre suas vítimas mesmo de dentro de uma cela fria. Confesso que por 24 horas o medo gelou meu estômago novamente, fazendo-me questionar se a guerra realmente tinha acabado ou se estávamos apenas no intervalo de um massacre. Entreguei o papel para Marcelo, que acionou seus contatos na inteligência financeira e varreu cada centímetro da vida digital de Bruno e Vanessa, revirando o passado deles como quem procura piolho em cabeça de criança. O resultado da investigação veio 2 dias depois, confirmando o que minha intuição já começava a suspeitar. Era um blefe patético. Não existia terceiro homem, não existia chefão do crime organizado, e as tais contas nas Ilhas Caimã estavam tão vazias quanto a alma dele. Bruno estava apenas tentando alugar um triplex na minha cabeça, plantando a semente da paranoia para que eu nunca mais tivesse uma noite de sono tranquila, mas ele subestimou minha capacidade de separar fantasmas de fatos. Vocês já lidaram com alguém assim? Aquela pessoa que, mesmo derrotada, tenta te puxar para o buraco junto com ela? Se já, sabem que a única resposta possível é a indiferença absoluta. O julgamento aconteceu 6 meses depois, numa manhã cinzenta no Fórum Criminal da Barra Funda, um prédio de concreto que cheira a desinfetante barato e desesperança humana. Sofia optou por não ir, uma decisão que eu aplaudi de pé. Ela preferiu ficar no escritório, trabalhando, escolhendo focar no futuro, enquanto eu ia lá para garantir que o passado fosse devidamente enterrado. Ver Bruno entrar na sala de audiência, algemado, vestindo o uniforme bege do sistema prisional e com a cabeça raspada, foi uma visão que valeu cada centavo gasto com detetives e advogados. A arrogância havia desaparecido, substituída por uma postura curva e um olhar que evitava o meu a todo custo.
A sentença foi lida por uma juíza que não demonstrou nenhuma simpatia pelas lágrimas de crocodilo dele. 7 anos de reclusão em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade, somados à obrigação de restituir as vítimas anteriores. Vanessa, cumprindo o acordo de delação que firmamos naquela noite fatídica, pegou 3 anos, com a pena convertida em prestação de serviços e regime aberto, uma liberdade vigiada que ela aceitou com a resignação de quem sabe que escapou por pouco. Quando ela passou por mim, trocamos um único olhar rápido, sem sorrisos, apenas o reconhecimento mútuo de 2 sobreviventes que usaram as armas que tinham. Muita gente me pergunta se 7 anos é pouco para quem destruiu tantas vidas. No Brasil, a gente sabe que a justiça matemática é falha e que a progressão de pena existe. Mas ver ele sair dali, direto para o camburão, me trouxe uma paz que nenhum dinheiro compra. O que vocês acham? 7 anos pagam o trauma de uma vida inteira? Ou a justiça deveria ser mais severa com crimes emocionais? Me contem nos comentários, porque essa é uma discussão que eu tenho com o Marcelo toda semana. Falando em Marcelo, nossa parceria não terminou com a prisão de Bruno. Na verdade, aquilo foi apenas o projeto piloto de algo muito maior. Eu descobri que a aposentadoria e os jogos de bridge no clube não me satisfazem mais. Não depois de sentir a adrenalina de caçar predadores e devolver a dignidade para quem foi roubado. Hoje, a Albuquerque & Shen opera discretamente, focada em ajudar mulheres ricas, viúvas e herdeiras a se livrarem de golpistas antes que seja tarde demais. Já recuperamos cerca de 4 milhões de reais em 6 meses e colocamos 3 Romeus atrás das grades. Num desses casos recentes, precisei atuar como isca, frequentando leilões de arte fingindo ser uma viúva carente e deslumbrada, usando um ponto eletrônico no ouvido e um rastreador na bolsa. Marcelo quase teve um infarto de preocupação, dizendo que era perigoso demais. Mas a sensação de ver o golpista cair na própria armadilha, achando que estava me seduzindo quando na verdade estava cavando a própria cova, é indescritível. Eu transformei a minha dor e a minha raiva em combustível, e cada bandido que derrubamos é uma pequena vingança retroativa pelo que tentaram fazer com a minha filha. E Sofia? Bem, Sofia provou que é muito mais forte do que eu imaginava, cicatrizando as feridas com uma elegância que me enche de orgulho. Ela voltou a sorrir de verdade, aquele sorriso que atinge os olhos, e há 3 meses começou a sair com um rapaz chamado João Paulo. Ele não tem o charme cinematográfico do Bruno, não usa ternos italianos e dirige um carro popular amassado, mas é biólogo marinho, apaixonado por recifes de corais e incapaz de mentir até sobre o que comeu no almoço. João é, com todo respeito, deliciosamente entediante. Ele passa horas falando sobre a acidificação dos oceanos e a importância das algas, e Sofia ouve tudo com um brilho no olhar que é genuíno, baseado em admiração real e não em manipulação. Claro que eu não deixei por menos. Antes do 3º encontro, eu já tinha o CPF, o Serasa, a árvore genealógica e o boletim escolar dele desde a 1ª série na minha mesa. O rapaz é tão limpo que chega a ser irritante. A única mancha no passado dele foi uma multa de trânsito em 2018 por estacionar em local proibido para salvar uma tartaruga. A noite passada foi o teste final. Jantamos nós 3 num restaurante tranquilo e eu vi o João suando frio, limpando as mãos no guardanapo a cada 5 minutos, visivelmente nervoso com a minha presença. Quando a sobremesa chegou, ele respirou fundo, olhou para mim com uma coragem trêmula e pediu minha bênção para oficializar o namoro e, quem sabe no futuro, algo mais sério. Ele falou sobre respeitar a Sofia, sobre a carreira dela, sobre como ele queria construir algo sólido, sem pressa e sem segredos. Eu deixei o silêncio pairar sobre a mesa por alguns segundos, observando o pânico crescer nos olhos dele, sabendo que minha reputação de sogra perigosa já devia ter chegado aos ouvidos dele. Sofia me olhava com um misto de aviso e súplica, pronta para me chutar por baixo da mesa se eu fosse rude.
João, comecei com o meu tom de voz mais sério e matriarcal. A Sofia é uma mulher adulta e não precisa da minha permissão para ser feliz. Mas já que você perguntou, eu tenho apenas uma condição inegociável para esse relacionamento dar certo. Ele engoliu em seco, esperando uma exigência financeira ou um contrato pré-nupcial draconiano. Qual condição, dona Helena? No dia do casamento, se ele acontecer, fiz uma pausa dramática, segurando o riso. Não me venha pedir a casa de praia em Ilhabela de presente. Sofia soltou uma gargalhada alta, quebrando a tensão, e João, depois de entender a referência macabra, riu também, um riso de alívio e de quem estava entendendo que estava sendo aceito no clã. Aquele momento, com nós três rindo de uma tragédia que quase nos destruiu, foi a prova final de que tínhamos vencido. O humor, afinal, é o sinal mais claro de cura. Na saída do restaurante, enquanto João buscava o carro, Sofia me abraçou forte, apoiando a cabeça no meu ombro como fazia quando era criança. Eu sei que você investigou a vida inteira, mãe, ela sussurrou divertida. Não sei do que você está falando, querida, eu respeito a privacidade alheia. Respondi com a cara mais lavada do mundo. Sei. Só promete que não vai colocar um rastreador no carro dele, tá? O coitado já tem medo de você. Entrei no meu carro sozinha naquela noite, dirigindo por uma São Paulo iluminada, sentindo uma leveza que eu não sentia há anos. O dinheiro do Daniel estava seguro, a minha filha estava nos braços de um homem decente e eu tinha uma reunião marcada com o Marcelo às 8 da manhã para discutir o caso de um guru espiritual que estava extorquindo herdeiras no Rio de Janeiro. A vida, afinal, é feita de ciclos, e eu decidi que o meu ciclo de vítima acabou para sempre. E você, que me ouviu até aqui, cuidado com quem parece perfeito demais, cuidado com quem tem pressa em amar e mais pressa ainda em assinar papéis. E se um dia você sentir aquele arrepio na espinha, aquela voz chata dizendo que tem alguma coisa errado, escute. Pode ser a diferença entre perder tudo ou ganhar uma nova história para contar. Se essa história serviu de alerta para você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que está apaixonada rápido demais. Meu nome é Helena Albuquerque e eu estarei aqui, vigiando, porque a justiça pode ser cega, mas eu enxergo tudo.